E aí, parceiro, tá na boleia comigo? A noite tá pesada e o Tocantins tem um jeito de te agarrar pela alma quando a lua some. Eu sou Zeca Estrada, caminhoneiro que roda essas estradas poeirentas. E hoje o caos é daqueles que fazem o terço queimar no bolso. Era 1996 e eu estava cruzando Palmas, voltando de uma entrega em Porto Nacional com o caminhão carregado de cimento. O ar estava quente, com um cheiro de poeira seca e algo podre, como se a terra tivesse vomitado enxofre. A rodovia estadual parecia viva, com sombras que dançavam nos faróis, como se quisessem me puxar para fora da pista. Tô te falando, velho, o bairro Vila das Dores, na entrada de Palmas, nunca foi lugar para parar depois da meia-noite. Eu vinha de uma entrega braba, com os olhos ardendo depois de 12 horas na estrada, quando vi uma placa torta, escrita à mão. Vila das Dores, 2 quilômetros. O caminhão começou a engasgar, como se algo apertasse o motor com garras. O rádio, que estava mudo, soltou um chiado agudo, seguido de um sussurro rouco, como se alguém falasse debaixo do asfalto. Zeca, vem. Mano, juro, o terço no painel ficou quente, quase queimando, e o ar na boleia ficou pesado com um fedor de enxofre e terra molhada que grudava na garganta. Tu já sentiu a estrada te chamar com uma voz que não é daqui, parceiro? Parei num posto velho, com uma luz piscando e um cheiro de óleo queimado que irritava o nariz. O atendente, um velho magro chamado Seu Manuel, estava limpando o balcão com um pano encardido. Perguntei da Vila das Dores e ele parou com olhos fundos que pareciam ver o além. Zeca, não entra naquele bairro de noite. Tem coisa lá que não é de Deus. Um rádio velho, dizem, que toca vozes que chamam pelo nome. Mano, o jeito que ele falou me gelou até o osso. Contou que, em 1980, um caminhoneiro, o seu Walter, entrou na Vila das Dores e voltou tremendo, com olhos brancos, falando de um rádio que sussurrava segredos. Ele sumiu depois, Zeca. Não vai. Eu ri achando que era lorota de interior, mas o terço no bolso estava quente e o rádio do caminhão chiou de novo. Zeca, Vila das Dores te espera. Velho, meu coração disparou. Ninguém sabia meu nome ali, e aquela voz parecia vir de um lugar que não era deste mundo. Tentei ligar o caminhão, mas o motor tossia, como se algo o segurasse com força. Não tinha jeito. Resolvi entrar na Vila das Dores para consertar a máquina e vazar. A rua principal era estreita, com casinhas de taipa tortas e lampiões fracos, piscando como se tivessem medo do escuro. O ar cheirava a enxofre e poeira úmida, e o silêncio era cortado por um chiado baixo, como um rádio mal sintonizado, ecoando entre as casas. Tu entraria num lugar assim, mano? Tô te falando, aquela noite em 1996, na Vila das Dores, em Palmas, Tocantins, mexeu com minha cabeça de um jeito que ainda me dá arrepio. Eu tava lá parado na praça com a capela antiga, o caminhão enguiçado, o ar fedendo a enxofre e terra molhada, e aquele chiado do rádio que parecia vivo, sussurrando meu nome. Zeca, vem. Mano, o terço no bolso estava quente e as sombras na rua pareciam se mexer sozinhas, como se o bairro todo soubesse que eu não devia estar ali. Tô te contando, parceiro. Foi ali que tudo desandou de vez. Eu resolvi dar uma olhada no motor do caminhão, pensando que era só um defeito besta, mas quando abri o capô, vi algo que não explica. Tinha pegadas pretas, como cinza molhada, marcadas na lataria, como se alguém tivesse subido no motor. Não era sujeira, velho. Era como se a coisa tivesse sido queimada ali, com um formato de mão que não parecia humana. O rádio chiou mais alto e, juro, ouvi um sussurro claro. Zeca, tu é nosso agora. Meu coração disparou e o cheiro de enxofre ficou tão forte que quase me engasguei. Olhei para o lado e, na rua escura, vi uma figura parada, magra demais, alta, com olhos brancos brilhando como faróis na névoa. Mano, não era gente, não. Era como se a escuridão tivesse ganhado forma. Tentei manter a calma, mas o pânico estava subindo. Fechei o capô e entrei na boleia, pensando em ligar para o guincho, mas o celular estava sem sinal e o rádio não parava. Zeca, Vila das Dores te quer. Velho, era como se o bairro todo tivesse olhos me vigiando. Resolvi bater na casa mais próxima. Uma casinha de taipa com uma luz fraca na varanda. Quem abriu foi Dona Cleide,
uma véia de uns 60 anos, com um terço na mão e o rosto cheio de medo. Contei do caminhão, do chiado e das pegadas, e ela fez o sinal da cruz, tremendo. Zeca, tu ouviu o rádio do demônio, né? É aquele rádio velho, lá na casa do fim da rua. Quem ouve, ele marca. Tua alma tá em jogo agora. Mano, o jeito que ela falou com os olhos arregalados, parecia que ela já tinha visto o inferno. Ela me puxou para dentro e fechou a porta, como se algo pudesse entrar atrás de mim. Contou que, em 1980, um caminhoneiro chamado Seu Walter parou na Vila das Dores e ouviu o mesmo rádio. Ele entrou na casa do fim da rua, onde dizem que mora eles, e voltou com uma marca no peito como uma mão queimada. Sumiu depois, Zeca, e teu tio-avô, o Amaro, também mexeu com esse rádio em 1974. Ele voltou uma vez, com olhos que não piscavam, falando de vozes que pediam sangue. Tô te falando, parceiro, meu estômago embrulhou. Lembrei da minha mãe contando que Amaro deixou um rádio velho em casa e que às vezes, de noite, ela ouvia chiados, mesmo sem ninguém mexer. Dona Cleide me deu um copo d'água, mas minha mão tremia tanto que derramei metade. Ela disse para eu não ir até o fim da rua, onde ficava a casa abandonada, com tábuas nas janelas e um rádio que nunca desligava. Eles estão te chamando, Zeca. Os outros. Não é só um demônio, é pior. Eles querem um portador. Velho, eu não sabia o que era um portador, mas a palavra me gelou. Perguntei do rádio, e ela disse que ninguém sabe de onde veio, mas que, desde 1960, ele aparece na vila, chamando gente pelo nome, marcando quem ouve. Teu tio tentou destruir ele e pagou caro. Mano, o ar na casa dela estava pesado, com um cheiro de cera queimada, e o terço no meu bolso parecia pulsar. Eu disse que precisava consertar o caminhão e vazar, mas Dona Cleide segurou meu braço. Zeca, se tu entrar naquela rua, eles vão te pegar, já estão te olhando. Olhei pela janela e juro, parceiro, vi aquela figura magra de novo, parada na praça, com olhos brancos brilhando. O rádio do caminhão, que estava a uns metros, chiou alto, mesmo desligado. Zeca, agora. Meu sangue virou gelo. Dona Cleide fez o sinal da cruz e me deu um amuleto de arruda, dizendo para segurar firme. Vai pro posto, chama ajuda, mas não entra na rua do rádio. Velho, eu queria obedecer, mas o caminhão estava na praça e a figura estava lá parada como se soubesse que eu ia voltar. Saí da casa dela com o coração na boca e o ar na rua estava gelado, mesmo sendo Tocantins. O cheiro de enxofre misturava com um odor de terra podre. E o chiado do rádio parecia vir de todos os lados. Cheguei na boleia e as pegadas pretas agora estavam no para-brisa, como se algo tivesse andado por cima. Tentei ligar o motor, mas nada. Foi aí que vi um cara se aproximar, magro, alto, com a pele tão pálida que parecia cera. Ele bateu na janela e, quando olhei, os olhos dele eram brancos, brilhando como lâmpadas. Zeca, preciso de uma carona. Leva eu pro fim da rua. Mano, a voz dele era rouca, como se viesse de um túmulo, e o rádio chiou junto. Leva ele, Zeca. Eu travei, parceiro. Não queria abrir a porta, mas ele ficou parado, olhando, sem piscar. O terço no bolso estava quente e o amuleto de arruda parecia queimar na mão. Tô com o caminhão enguiçado, velho, não rola, falei, tentando parecer firme. Ele sorriu, um sorriso que não era humano, e disse: Tu vai levar, Zeca. Eles têm planos para ti. Tô te falando, mano. O pânico tomou conta. O rádio gritou: Zeca, agora! E o motor do caminhão ligou sozinho com um ronco que parecia um rosnado. A figura abriu a porta da boleia e entrou, com um cheiro de enxofre tão forte que meus olhos lacrimejaram. Ele sentou do lado, com aqueles olhos brancos fixos em mim, e apontou para a rua escura. Dirige, Zeca, pro fim da rua. Eu sabia que não devia, parceiro, mas o caminhão parecia obedecer ele, não eu. O motor acelerou, e a vila ficou mais escura com as luzes dos lampiões apagando uma a uma. O chiado do rádio agora era um coro de vozes, sussurrando coisas que não entendi, mas que me davam calafrio. Olhei para o passageiro e ele estava com a cabeça virada para mim, sem piscar, com um sorriso que mostrava dentes tortos. Falta pouco, Zeca. Eles estão esperando. Mano, eu queria pular da boleia, mas o caminhão estava a 160 km/h e a mata do lado parecia viva, com galhos que se mexiam como mãos.
Tu já sentiu que tá preso num pesadelo, velho, mas não consegue acordar? Aquela noite de 1996 tava me engolindo vivo. Eu tava na boleia do caminhão, com aquele passageiro magro e pálido, de olhos brancos brilhando como faróis na névoa, me mandando dirigir para o fim da rua. O rádio chiava sem parar, com vozes que pareciam vir de um buraco fundo, sussurrando: Zeca, tu é nosso. Mano, o ar na boleia estava pesado, com um fedor de enxofre e carne podre, que fazia meu estômago revirar. O terço no bolso queimava, e o amuleto de arruda que Dona Cleide me deu parecia pulsar na mão. Tô te falando, parceiro. Ali começou a briga para não perder minha alma. O caminhão acelerava sozinho, a 160 km por hora, como se obedecesse aquele cara, não eu. A rua da Vila das Dores ficava mais estreita, com casinhas de taipa sumindo na escuridão e lampiões apagando um a um, como se algo sugasse a luz. Olhei para o passageiro e ele estava com a cabeça virada para mim, sem piscar, com um sorriso torto que mostrava dentes afiados quase de bicho. Falta pouco, Zeca. Eles estão te esperando na casa do rádio. Velho, meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Tentei pisar no freio, mas o pedal estava duro, como se tivesse virado pedra. O rádio gritou: Dirige, Zeca, pro fim da rua! E o motor rugiu mais alto, como um rosnado de fera. Eu segurava o volante com força, mas ele virava sozinho, me levando para uma rua que parecia engolir tudo. A mata dos lados da estrada estava viva, parceiro, com galhos se mexendo como mãos, roçando no caminhão e deixando arranhões na lataria. O cheiro de enxofre ficou pior, misturado com um odor de terra molhada e algo doce, como carne estragada. Olhei pelo retrovisor e, juro, vi sombras correndo na mata, figuras magras e tortas com olhos brancos iguais aos do passageiro. Quem são eles? Perguntei com a voz tremendo. Ele riu, uma risada que parecia ecoar dentro da minha cabeça, e disse: Os outros, Zeca, eles querem um portador e tu foi escolhido. Mano, eu não sabia o que era um portador, mas cada palavra dele era como uma faca gelada no peito. Tentei me lembrar do que Dona Cleide falou sobre o rádio do demônio, que marcava quem ouvia. Pensei no meu tio-avô, seu Amaro, que sumiu em 1974, depois de mexer com esse rádio. Minha mãe contava que ele voltou uma vez, com um cheiro de enxofre e olhos que não piscavam, falando de vozes que pediam sangue. Para, velho, me deixa sair! Gritei para o passageiro, mas ele só riu mais, com aqueles olhos brancos cravados em mim. Tu já tá marcado, Zeca. O rádio te chamou. Não tem volta. O caminhão deu um solavanco e vi pegadas pretas como cinza molhada se formando no para-brisa, como se algo andasse por cima do vidro. Eu estava desesperado, parceiro. Tentei abrir a porta da boleia, mas estava travada, como se uma força a segurasse. O amuleto de arruda caiu da minha mão e começou a soltar fumaça, como se estivesse queimando. O rádio chiava mais alto, com vozes que agora falavam juntas. Zeca, entrega tua alma. Tô te falando, velho. Era como se o bairro todo tivesse virado um inferno. Olhei para a rua e a casa do fim da rua estava à vista. Uma construção velha, com tábuas nas janelas e uma luz vermelha piscando lá dentro, como se fosse o coração de algo vivo. O passageiro apontou para lá e disse: É ali, Zeca, tua entrega. Mano, meu corpo tremia, mas eu sabia que, se entrasse naquela casa, não saía mais. Tentei rezar segurando o terço, mas as palavras não saíam, como se algo bloqueasse minha voz. O caminhão desacelerou sozinho, parando na frente da casa. O passageiro abriu a porta e desceu, mas ficou parado, olhando para mim. Vem, Zeca. Eles estão esperando. As sombras na mata estavam mais perto, e juro, parceiro, vi mais figuras magras com olhos brancos, saindo dos arbustos, como se fossem lobos cercando uma presa. O rádio chiava tão alto que parecia rasgar meus ouvidos e o cheiro de enxofre estava tão forte que eu mal respirava. Tentei ligar para o guincho de novo, mas o celular estava sem sinal e a tela piscava com meu nome. Zeca, Zeca. Foi aí que lembrei de um outro caminhoneiro, o seu Zé Lima, que conheci num posto em 1995. Ele falava de um caos em Palmas, de um rádio que chamava gente na Vila das Dores. Disse que, para escapar,
Precisava enganar a coisa, oferecer algo no lugar da alma. Dá algo teu, Zeca, mas não teu sangue, ele falou. Eu estava com uma faca de bolso, que meu pai me deu antes de morrer. Peguei ela, cortei um pedaço da minha camisa e joguei pela janela gritando: "Toma isso, seus desgraçados!" O passageiro parou, como se tivesse sentido um soco, e as sombras na mata recuaram um pouco. O rádio ficou mudo por uns segundos, e o caminhão ligou de novo, como se eu tivesse ganhado um tempo. Mas não acabou, velho. O passageiro voltou para a boleia, mais rápido, com um sorriso que agora parecia raiva. Tu acha que escapa, Zeca? Eles querem mais. O caminhão acelerou de novo e a casa do rádio estava cada vez mais perto. As tábuas nas janelas pareciam se mexer, como se fossem bocas abrindo. O cheiro de carne podre ficou insuportável e o rádio voltou a chiar, agora com meu nome em um coro que parecia vir de 1000 vozes. Tentei virar o volante, mas ele travou, me levando direto para casa. As figuras na mata estavam tão perto que eu ouvia os passos delas, como galhos quebrando. "Para, Zeca." "Entrega", disse o passageiro com a mão gelada no meu ombro. Eu estava preso, parceiro. O terço no bolso estava quente, mas não adiantava. O amuleto de arruda estava preto, como se tivesse queimado. Tentei pensar no que seu Zé Lima falou, mas o pânico estava tomando conta. Olhei para o passageiro e ele estava mais magro, quase esquelético, com a pele rachando, como se algo dentro dele quisesse sair. "Eles têm planos para ti, Zeca. A casa é tua agora." Mano, eu sabia que se parasse ali, era o fim. Mas o caminhão não obedecia, e a rua parecia me engolir. Tu já sentiu que tá lutando contra algo que não vê, velho, mas que tá dentro de ti? E esse caos na Vila das Dores, em Palmas, Tocantins, tá ficando cada vez mais brabo, velho. Tô te contando, naquela noite de 1996 eu tava preso na boleia do caminhão, com aquele passageiro esquelético de olhos brancos me mandando dirigir para a casa do rádio no fim da rua. O ar cheirava a enxofre e carne podre, tão forte que meus olhos lacrimejavam. O rádio chiava com vozes que não eram humanas, gritando: "Zeca, entrega tua alma." Mano, o terço no bolso estava quente como brasa, e o amuleto de arruda que Dona Cleide me deu estava preto, como se tivesse sido queimado por dentro. As sombras na mata estavam mais perto, com olhos brancos brilhando, e o caminhão acelerava sozinho, a 160 km por hora, como se fosse puxado por cordas invisíveis. "Tô te falando, parceiro. O inferno estava me chamando, e eu não sabia como escapar." O passageiro, que disse se chamar seu Elias, estava com a mão gelada no meu ombro, e cada toque parecia sugar minha força. "Tu não foge, Zeca. Eles escolheram teu sangue", ele disse, com uma voz que parecia vir de um poço fundo. Olhei para o rosto dele e juro, velho, a pele estava rachando, como se algo dentro quisesse rasgar para fora. Os olhos brancos brilhavam mais forte, refletindo a luz vermelha que vinha da casa à frente. A casa do rádio era uma construção torta, com tábuas podres nas janelas, e aquela luz vermelha piscando, como um coração batendo. O rádio do caminhão chiava tão alto que doía os ouvidos e agora tinha palavras claras. "Zeca, o portador, vem." Mano, eu não sabia o que era ser portador, mas cada sílaba me gelava até o osso. Tentei lembrar do que seu Zé Lima, aquele caminhoneiro que conheci em 1995, falou sobre enganar as coisas da Vila das Dores. Ele disse que o rádio marcava quem ouvia e que só um sacrifício pessoal podia atrasar os outros. Eu já tinha jogado um pedaço da camisa, mas não estava adiantando. Olhei para o seu Elias e ele sorriu, mostrando dentes tortos que pareciam afiados. "Teu tio Amaro tentou lutar, Zeca. Ele deu um pedaço de si, mas não foi o bastante. Tô te falando, parceiro. Ouvir o nome do meu tio-avô me acertou como um soco. Amaro sumiu em 1974, depois de rodar por aqui, e minha mãe contava que ele voltou com um rádio velho, falando de vozes que pediam sangue. "O que vocês querem de mim?" gritei com a voz tremendo. Ele riu, uma risada que ecoava na minha cabeça. "Eles querem um corpo, Zeca. O teu." Foi aí que uma figura nova apareceu, velho. Um carro velho, um Fusca azul todo enferrujado, cortou a rua na minha frente, quase batendo no caminhão. O motorista desceu. Um cara baixo e forte, com uma cicatriz no rosto e um terço no pescoço.
Ele gritou. Zeca, sai da boleia! Eles estão te marcando! Mano, era o seu Raimundo, um caminhoneiro que eu conhecia de passagem, das paradas em Porto Nacional. Ele estava com uma lanterna na mão. E quando o feixe de luz bateu no seu Elias, o passageiro soltou um grito que não era humano, como se a luz queimasse. O rádio do caminhão ficou mudo por uns segundos e o motor parou de repente. As sombras na mata recuaram, mas eu ainda ouvia os galhos estalando, como se estivessem esperando. Seu Raimundo correu até a boleia e abriu a porta. Zeca, vem comigo agora! Esse rádio é uma armadilha! Ele segurava um frasco com um líquido escuro, que cheirava a ervas amargas, e jogou um pouco no chão, fazendo um círculo ao redor do caminhão. O cheiro de enxofre diminuiu, mas o ar ainda estava gelado, e o rádio chiou de novo mais baixo. Zeca, não foge. Seu Elias sumiu da boleia, como se tivesse virado fumaça, mas eu ainda sentia o peso dos olhos dele em mim. Seu Raimundo me puxou para o Fusca, e enquanto a gente corria, ele contou ofegante. Zeca, esse rádio é um portal. Os outros usam ele para marcar as almas. Teu tio Amaro mexeu com eles e agora estão atrás de ti por causa do sangue dele. Mano, meu estômago embrulhou. O que meu tio tinha feito para me meter nessa? A gente entrou no Fusca e ele acelerou saindo da Vila das Dores, mas a rua parecia se curvar, como se quisesse nos puxar de volta para a casa do rádio. O cheiro de carne podre voltou mais forte e o rádio do Fusca, que estava desligado, começou a chiar. Zeca, volta. Tô te falando, velho. Era como se o bairro todo fosse uma boca querendo me engolir. Seu Raimundo segurava o volante com força e a cicatriz no rosto dele parecia pulsar. Eu vi o que fizeram com o Walter em 1980. Ele ouviu o rádio e virou portador. Eles entram no teu corpo, Zeca, e usam ele para caminhar na terra. Ele mostrou a cicatriz que parecia uma mão queimada. Tô marcado, mas lutei. Tu precisa lutar também. Eu perguntei do rádio, e ele disse que ninguém sabe quem trouxe ele para a Vila das Dores, mas que desde 1960 ele aparece em lugares diferentes, sempre chamando alguém pelo nome. Teu tio Amaro tentou queimar ele, mas o rádio voltou e agora tá atrás do teu sangue. Mano, o Fusca tremia, como se algo batesse na lataria, e o cheiro de enxofre ficou tão forte que eu tossia sem parar. Olhei pelo retrovisor e as sombras estavam atrás da gente, correndo na estrada, com olhos brancos brilhando. O rádio do Fusca chiava mais alto, e agora tinha uma voz que parecia a do meu tio. Zeca, cê me ajuda. Tô te falando, parceiro. Meu coração parou. Era ele, ou algo fingindo ser ele. Seu Raimundo jogou mais do líquido de ervas pela janela, e as sombras recuaram de novo. Mas a casa do rádio ainda estava visível, com aquela luz vermelha piscando. Zeca, eles querem teu corpo para um ritual. Se tu chegar na casa, acabou. Ele me deu um crucifixo de madeira dizendo, segura isso e não solta. Tua alma é o que está em jogo. O crucifixo estava quente e o terço no meu bolso parecia vibrar. Tentei rezar, mas as palavras travavam, como se algo bloqueasse minha voz. O Fusca começou a engasgar e o rádio gritou, Zecas, entrega! As sombras estavam tão perto que eu ouvia os passos como unhas arranhando o asfalto. Seu Raimundo virou para mim, com o rosto suado. Zeca, tu precisa oferecer algo para eles. Algo que seja teu, mas não tua alma. Lembrei da faca de bolso do meu pai, que já tinha usado para cortar a camisa. Peguei ela, cortei um tufo do meu cabelo e joguei pela janela gritando, toma isso, seus desgraçados. O Fusca deu um solavanco e o rádio ficou mudo por um instante. Mas as sombras voltaram, mais rápido, e o seu Elias apareceu na estrada, parado, com um sorriso que parecia rasgar o rosto. Zeca, tu não engana eles. Mano, a casa do rádio estava a poucos metros, e o Fusca parou de vez. Tu já sentiu que o mundo tá te puxando pro fundo, velho? E não tem como lutar? Tô te contando, naquela noite de 1996, eu estava preso no Fusca do seu Raimundo, fugindo da casa do rádio, com aquele passageiro demoníaco, o seu Elias, e suas sombras de olhos brancos nos cercando, o ar fedendo a enxofre e carne podre, o rádio chiando meu nome sem parar. Zeca, entrega. Mano, o terço no bolso estava tão quente que parecia brasa.
e o crucifixo que seu Raimundo me deu pulsava na mão, como se tivesse vida. A casa do rádio, com sua luz vermelha piscando, estava a poucos metros, e o Fusca enguiçava, como se algo o segurasse com unhas. Tô te falando, parceiro, foi ali que tudo mudou, e eu vi que essa briga não era só minha. O Fusca parou de vez, com um gemido que parecia um grito. Seu Raimundo, suado com a cicatriz no rosto brilhando como se doesse, olhou para mim e disse: Zeca, eles estão mais fortes. Teu sangue tá chamando eles. Eu tava tremendo, velho, com um cheiro de enxofre tão forte que mal respirava. As sombras na mata estavam tão perto que eu ouvia os galhos estalando, como se fossem ossos quebrando. O rádio do Fusca chiava alto, com uma voz que agora parecia a do meu tio-avô, seu Amaro. Zeca, me ajuda. Mano, meu coração parou. Era ele, ou algo fingindo ser ele. E cada palavra parecia puxar minha alma. Seu Raimundo jogou mais do líquido de ervas pela janela, gritando: Sai, malditos! As sombras recuaram, mas o seu Elias apareceu na estrada, com olhos brancos brilhando e um sorriso que rasgava a cara. Zeca, tu não foge, o rádio te marcou. Eu estava desesperado, parceiro. Tentei abrir a porta do Fusca, mas estava travada, como se uma força a segurasse. O crucifixo na minha mão estava quente, e o terço no bolso parecia queimar a perna. Raimundo, o que eu faço? Perguntei com a voz rouca. Ele pegou um caderno velho do banco, com páginas amareladas e rabiscos estranhos, e disse: Zeca, teu tio Amaro deixou isso. Ele descobriu como parar o rádio, mas pagou caro. Tu precisa ler. Mano, o caderno cheirava a mofo e enxofre e tinha desenhos de um rádio antigo, com símbolos que pareciam olhos e mãos. Uma página dizia: O rádio é a porta. Só um do sangue pode fechar, mas custa um preço. Tô te falando, velho, ler isso foi como levar um soco no peito. Antes que eu pudesse entender, um barulho veio da mata, como se o chão tivesse rachado. Uma luz forte, como um farol, cortou a escuridão e uma viatura policial apareceu com sirenes gritando. O seu Elias recuou, sibilando como uma cobra, e as sombras sumiram na mata. 2 policiais desceram. Um deles, um cara alto chamado Sargento João, gritou: Zeca Estrada, sai do carro! Mano, eu não sabia como ele conhecia meu nome, mas o alívio bateu forte. Seu Raimundo abriu a porta do Fusca e eu pulei para fora com o caderno na mão. O cheiro de enxofre diminuiu, mas o rádio do Fusca ainda chiava abaixo. Zeca, não vai. O Sargento João me olhou com olhos sérios e disse: Tu tá metido com os outros, né? Eu já vi isso antes. Ele mostrou uma cicatriz no braço, igual a do seu Raimundo, como uma mão queimada. Teu tio Amaro passou por aqui. Ele me avisou do rádio. Tô te falando, parceiro, naquele momento, tudo virou de cabeça para baixo. O Sargento João contou que, em 1974, ele era jovem e encontrou meu tio Amaro na Vila das Dores, depois que ele tentou queimar o rádio. Amaro disse que o rádio era um portal para os outros, demônios que usavam o sangue da família para abrir a porta. Ele me deu um aviso, Zeca. Se meu sangue voltar, eles voltam. Tu é o sangue, rapaz. Mano, meu estômago embrulhou. O caderno do Amaro tinha anotações sobre um ritual para trancar o rádio, mas exigia algo que ele não quis pagar. Um sacrifício de sangue. Não para matar, mas para selar a porta. Amaro tentou, mas caiu. Agora é contigo, disse o sargento, entregando um frasco com um líquido vermelho, que cheirava a ferro e ervas. O rádio do Fusca chiou mais alto, e a voz do seu Elias voltou. Zeca, tu não escapa. Olhei para trás, e ele estava na estrada, com a pele rachando, como se algo dentro dele fosse explodir. As sombras na mata estavam de volta, mais numerosas, com olhos brancos brilhando como estrelas doentes. O sargento João pegou um revólver e gritou: Fica atrás de mim, Zeca! Seu Raimundo jogou mais do líquido de ervas no chão, fazendo um círculo, e disse: Lê o caderno, Zeca. É tua chance. Abri o caderno, tremendo, e vi um desenho do rádio com um símbolo que parecia um olho com chifres. As palavras diziam: O portador deve oferecer o que é seu. Sangue por sangue, mas não a vida. Mano, eu não entendia, mas o cheiro de carne podre voltou, e a casa do rádio parecia pulsar, com a luz vermelha mais forte. O outro policial, um cara jovem chamado Pedro, gritou: Eles estão vindo!
As sombras estavam saindo da mata magras e tortas, com mãos que pareciam garras. O rádio do Fusca gritava meu nome, e o do caminhão, que estava a metros dali, respondia, como se fossem um coro. Tentei ler o ritual, mas as palavras pareciam se mexer na página, e o crucifixo na minha mão estava tão quente que quase caiu. O sargento João atirou para o alto e as sombras pararam, mas o seu Elias avançou com um sorriso que não era humano. Zeca, tu é o portador. Tua alma abre a porta. Tô te falando, velho. O pânico estava me engolindo, mas o caderno dizia que eu podia trancar o rádio se pagasse o preço. Peguei a faca de bolso do meu pai, cortei a palma da mão e deixei o sangue pingar no caderno, gritando as palavras que li. Pelo sangue do meu, eu tranco a porta. O rádio do Fusca explodiu em estática e o seu Elias gritou, caindo de joelhos, com a pele se desfazendo em cinzas. As sombras na mata recuaram, mas a casa do rádio brilhou mais forte, como se estivesse com raiva. O sargento João me puxou para o lado, dizendo: Zeca, tu começou o ritual, mas não terminou. Eles vão lutar mais forte agora. Mano, o chão tremia, e o cheiro de enxofre voltou misturado com um vento gelado que parecia vivo. Eu sabia que tinha virado o jogo, mas também tinha chamado algo pior. Tu já sentiu que venceu uma batalha, parceiro, mas abriu a porta para uma guerra maior. E aí, parceiro, tá na boleia comigo? E esse caos na Vila das Dores, em Palmas, Tocantins, chegou no limite, velho. Tô te contando. Naquela noite de 1996, eu tava no olho do furacão. O Fusca do seu Raimundo tava parado, o rádio chiando meu nome com vozes que pareciam vir do inferno. Zeca, entrega tua alma. O cheiro de enxofre e carne podre estava tão forte que eu mal respirava, e a casa do rádio, com sua luz vermelha pulsando como um coração doente, parecia me chamar. O sargento João e o policial Pedro estavam comigo, armas na mão, mas as sombras de olhos brancos estavam saindo da mata, mais numerosas, com garras que arranhavam o asfalto. O caderno do meu tio-avô Amaro, com o ritual para trancar o rádio, estava na minha mão manchado com meu sangue. Tô te falando, parceiro, ali era tudo ou nada, e minha alma estava na reta. O seu Elias, aquele passageiro esquelético, estava na estrada, com a pele rachada soltando fumaça preta, como se algo dentro dele quisesse rasgar para fora. Os olhos brancos brilhavam tanto que doíam de olhar e ele gritava: Zeca, tu é o portador. Tua alma abre a porta para os outros. Mano, o rádio do Fusca e do caminhão chiavam juntos, num coro que parecia 1000 vozes, e o chão tremia, como se a terra fosse se abrir. O crucifixo do sargento João estava quente na minha mão, e o terço no bolso parecia queimar a perna. Tentei ler o ritual do caderno, mas as palavras se mexiam como cobras na página, e o cheiro de enxofre ficou pior, misturado com um odor de sangue velho que embrulhava o estômago. As sombras estavam tão perto que eu ouvia os passos, como unhas cravadas no chão. O sargento João atirou para o alto, gritando: Zeca, termina o ritual agora, ou eles te pegam. Seu Raimundo jogava o líquido de ervas no chão, fazendo um círculo ao redor do Fusca, mas as sombras passavam por cima, sibilando como cobras. O caderno dizia: o portador deve dar o que é seu, sangue por sangue, para selar a porta. Eu já tinha cortado a mão, mas o ritual pedia mais. Não é só sangue, Zeca, disse seu Raimundo com a voz tremendo. É algo que te prende a eles. Teu medo, tua raiva, algo teu. Mano, eu tava apavorado, mas lembrei do que minha mãe contava sobre o tio Amaro. Ele tentou queimar o rádio, mas deu algo dele, e nunca mais foi o mesmo. Tô te falando, velho, ali eu sabia que era a minha última chance. Peguei a faca de bolso do meu pai, a única coisa que me ligava à família, e cortei um pedaço do caderno com o símbolo do rádio. Toma isso, seus desgraçados, gritei, jogando o papel ensanguentado na direção da casa. O rádio do Fusca explodiu em estática, e o seu Elias caiu com a pele se desfazendo em cinzas pretas. As sombras gritaram, um som que parecia rasgar o céu, e recuaram para a mata. Mas a casa do rádio brilhou mais forte, e a luz vermelha virou um clarão que cegava. O chão rachou na frente do Fusca, e um vento gelado com cheiro de podre soprou tão forte que quase me derrubou. O rádio chiou, agora com a voz do Amaro, clara como se ele estava ali. Zeca, termina, ou eles tomam tudo.
O sargento João me puxou para o lado, gritando: Zeca, tu precisa entrar na casa. O rádio tá lá, é o coração deles. Mano, meu corpo tremia, mas eu sabia que não tinha escolha. Peguei o frasco de líquido vermelho que ele me deu, cheirando a ferro e ervas, e corri para casa, com o crucifixo na mão. As tábuas nas janelas se mexiam, como bocas rangendo, e o cheiro de carne podre estava insuportável. Quando abri a porta, vi o rádio, um aparelho velho coberto de poeira e símbolos que pareciam olhos. Ele pulsava com a luz vermelha, e as vozes gritavam: Zeca, portador, entrega. Tô te falando, parceiro, era como se o rádio fosse vivo, me puxando para dentro. Joguei o líquido do frasco no rádio, gritando as palavras do caderno. Pelo sangue do meu eu tranco a porta. O rádio tremeu, soltando uma fumaça preta que cheirava a enxofre queimado, e as vozes viraram um grito que rasgava os ouvidos. As sombras da mata correram para casa com garras esticadas, mas o sargento João e o Pedro atiravam segurando elas. Seu Raimundo jogou mais ervas no chão gritando: Zeca, queima o rádio agora! Peguei um isqueiro do bolso que sempre carrego para as paradas na estrada e joguei no rádio, que pegou fogo na hora. As chamas eram pretas, velho, e o cheiro era de algo morrendo. O seu Elias apareceu na porta com o corpo se desfazendo e gritou: Zeca, tu não fecha a porta, eles vão te achar. O rádio explodiu em chamas e a casa tremeu, como se fosse desmoronar. As sombras pararam caindo como cinzas e o seu Elias virou pó com um grito que ecoou na minha cabeça. Mas a luz vermelha não apagava e o caderno na minha mão pegou fogo, queimando minha palma. O ritual estava incompleto, mano. O caderno dizia que o portador precisava dar algo que amava, algo que doesse. Eu pensei no meu pai, na faca que ele me deu, a última coisa que tinha dele. Joguei a faca nas chamas, gritando: Toma isso, seus malditos! O fogo cresceu e a casa começou a rachar, com tábuas caindo e um vento gelado soprando para fora, como se algo tivesse sido sugado. O rádio parou de chiar e o silêncio bateu, tão pesado que parecia esmagar. As sombras sumiram e a luz vermelha apagou. Mas eu sentia algo errado, velho. Meu peito estava apertado e o crucifixo na mão estava frio, como se tivesse morrido. O sargento João me puxou para fora, gritando: Zeca, corre! A porta está fechada, mas eles vão tentar de novo. A gente correu para o Fusca com o chão ainda tremendo e o cheiro de enxofre ficou para trás. Seu Raimundo estava pálido, com a cicatriz pulsando, e disse: Zeca, tu trancou a porta, mas o preço foi pago. Eles sabem quem tu é. Mano, eu sabia que tinha vencido, mas também tinha perdido algo que não entendia. Tu já sentiu que ganhou uma luta, parceiro, mas deixou um pedaço de ti no caminho. Tô te contando, naquela noite de 1996, eu enfrentei o rádio do demônio, joguei a faca do meu pai nas chamas e vi a casa do rádio desmoronar, com aquele fogo preto engolindo tudo. O cheiro de enxofre e carne podre sumiu, e as sombras de olhos brancos viraram cinzas, com o seu Elias gritando enquanto se desfazia. O rádio parou de chiar, e o silêncio que veio depois era tão pesado que parecia esmagar a alma. O sargento João e o policial Pedro me puxaram para fora, com o crucifixo frio na mão e o caderno do tio Amaro queimado. Tô te falando, parceiro, eu achei que tinha vencido. Mas ali, no meio da fumaça e dos escombros, percebi que a briga estava longe de acabar. Algo tinha mudado em mim, e o preço do ritual estava só começando a pesar. A gente correu para o Fusca do seu Raimundo, com o chão ainda tremendo, como se a terra quisesse cuspir algo. O ar estava gelado, mesmo sendo Tocantins, e o cheiro de terra molhada voltou, misturado com um odor de ferro, como sangue velho. O Fusca ligou com um ronco rouco, e o sargento João, com a cicatriz no braço pulsando, gritou: Zeca, tu trancou a porta, mas eles não desistem. Teu sangue tá marcado agora. Mano, meu peito apertou. O terço no bolso estava frio, como se tivesse perdido a força. E minha mão, onde cortei para o ritual, doía como se tivesse fogo dentro. Olhei para o retrovisor e juro, velho, vi meu reflexo com olhos que pareciam brilhar por um segundo, como os do seu Elias. Tô te falando, parceiro, eu não era mais o mesmo. Seu Raimundo acelerou saindo da Vila das Dores, mas a rua parecia se curvar, como se quisesse nos puxar de volta. O rádio do Fusca, que estava mudo, soltou um chiado baixo. Zeca, tu não foge.
Mano, meu coração disparou. O sargento João olhou para mim sério e disse: Zeca, o ritual selou a porta, mas os outros estão presos em ti agora. Teu tio Amaro tentou a mesma coisa e o preço pegou ele. Ele contou que, em 1974, Amaro queimou o rádio, mas voltou com uma marca no peito. Uma mão queimada que nunca sarou. Ele sumiu depois, Zeca, porque virou portador. Tu tá no mesmo caminho. Tô te falando, velho. Cada palavra era como uma faca gelada. O policial Pedro, que estava quieto, falou pela primeira vez com a voz tremendo. Eu vi o que sobrou do Walter em 1980. Ele ouviu o rádio e virou um fantoche deles. Tua sorte foi o ritual, Zeca, mas tu precisa sair de Palmas. Eles vão te caçar. Mano, o Fusca tremia e o cheiro de ferro ficava mais forte, como se meu próprio sangue tivesse virado veneno. Olhei para minha mão, e a ferida do corte estava preta, com veias escuras subindo pelo braço, como se algo rastejasse por dentro. Seu Raimundo jogou mais do líquido de ervas na minha mão, e a dor queimou, mas as veias recuaram um pouco. Isso segura eles por um tempo, Zeca, ele disse. Mas tu precisa encontrar o resto do ritual do Amaro. Chegamos num posto velho na saída da Vila das Dores, com uma luz piscando e um cheiro de óleo queimado que irritava o nariz. O atendente, um cara magro chamado Seu Chico, estava atrás do balcão com olhos fundos. Ele reconheceu o sargento João e perguntou: É o rádio de novo, né? João confirmou e Seu Chico olhou para mim, fazendo o sinal da cruz. Zeca, tu tá com a marca. Vi teu tio com ela em 1974. Ele deixou algo para ti antes de sumir. Mano, meu estômago embrulhou. Seu Chico foi até um armário e pegou uma caixa de metal enferrujada com o nome Amaro gravado. Dentro tinha um pedaço de papel queimado, com mais símbolos de olhos e mãos, e uma chave pequena com um cheiro de enxofre grudado. Ele disse que, se o sangue voltasse, a chave ia ajudar, disse Seu Chico. O papel tinha anotações do Amaro, dizendo que o rádio não era só um objeto, mas uma âncora para os outros. Queimar o rádio tranca a porta, mas o portador carrega a marca. A chave abre o fim. Tô te falando, parceiro. Ler isso foi como sentir o chão sumir. O sargento João pegou o papel e disse: Zeca, essa chave é para um lugar onde Amaro escondeu o resto do ritual. Ele falou de uma capela abandonada na estrada para Porto Nacional. Mano, a capela era a mesma que vi na praça da Vila das Dores, com o sino enferrujado que balançava sozinho. Meu coração acelerou porque voltar lá era como entrar na boca do lobo. Enquanto a gente falava, o rádio do posto chiou, mesmo desligado. Zeca, a porta não fecha. As luzes piscaram e o cheiro de enxofre voltou, fraco, mas presente. Seu Raimundo segurou meu ombro e disse: Zeca, tu pagou um preço grande, mas eles estão te testando. A chave é a tua única chance. O sargento João completou: A capela está na rodovia estadual, a 10 quilômetros. Mas cuidado, Zeca. Eles sabem que tu tá com a chave. Tô te falando, velho, eu sentia algo mexendo dentro de mim, como se as vozes do rádio ainda estivessem na minha cabeça. Minha mão doía, e as veias pretas estavam subindo de novo, lentas como raízes. O Fusca do Seu Raimundo estava enguiçado. Então o sargento João ofereceu a viatura para me levar até a capela. O policial Pedro ficou no posto, com a arma na mão, vigiando a estrada. Eles vão tentar te parar, Zeca, disse Pedro com a voz baixa. Eu vi o que fizeram com o Walter. Não deixa eles te pegarem. Mano, a viatura acelerou e o cheiro de terra molhada voltou, com um vento gelado entrando pelas janelas. O rádio da viatura chiou baixo. Zeca, isto é nosso. Juro, parceiro, meu sangue gelou. Olhei para o sargento João e ele segurava o volante com força, com a cicatriz no braço brilhando. Zeca, tu trancou a porta, mas os outros estão dentro de ti. A capela é onde tu termina isso. Tô te falando, velho, eu sabia que a chave era minha salvação, mas também sentia que, ao usá-la, eu podia abrir algo pior. Tu já sentiu que tua vitória veio com um preço que não explica, parceiro? Eu estava na viatura do sargento João, com a chave do tio Amaro na mão, indo para a capela abandonada na rodovia estadual. O rádio da viatura chiava baixo, com vozes que sussurravam meu nome. Zeca, tu não foge. O ar estava gelado, com um cheiro de enxofre misturado à terra molhada. E minha mão, onde cortei para o ritual,
Doía como se tivesse fogo dentro. As veias pretas subiam pelo braço como raízes escuras, e o terço no bolso estava frio, como se tivesse perdido a força. Tô te falando, parceiro, eu tinha trancado a porta do rádio, mas os outros ainda estavam atrás de mim, e a chave era minha única chance de acabar com isso. Mas antes de enfrentar o que vinha na capela, eu precisava resolver as pontas soltas que estavam me segurando. A viatura corria pela rodovia, com os faróis cortando a névoa densa que cobria a estrada. O sargento João, com a cicatriz no braço pulsando, segurava o volante com força e dizia: Zeca, a capela é onde o Amaro tentou selar o rádio de vez. Ele deixou a chave para alguém do sangue dele, mas nunca voltou. Mano, meu peito apertava só de pensar no tio Amaro, que sumiu em 1974, depois de mexer com essas coisas. O caderno dele, que estava queimado, falava de um ritual final na capela, mas também de um preço que ele não quis pagar. Eu sentia as vozes na minha cabeça, como se o rádio ainda estivesse vivo, sussurrando: Zeca, portador. Tô te falando, velho. Era como se algo dentro de mim quisesse me puxar pro escuro. Chegamos na capela, aquela mesma da Praça da Vila das Dores, com o sino enferrujado que balançava sozinho. O lugar estava caindo aos pedaços, com tábuas rachadas e um cheiro de mofo e cera queimada que grudava na garganta. O sargento João parou a viatura e me entregou um frasco novo de líquido vermelho cheirando a ferro e ervas. Zeca, isso é pro ritual. Usa a chave, mas cuidado. Eles vão tentar te parar. Mano, a chave na minha mão parecia pulsar e o corte no meu braço ardia com as veias pretas subindo até o cotovelo. Antes de entrar, olhei para o sargento e perguntei: Por que tu tá me ajudando, João? Tu tá marcado também. Ele mostrou a cicatriz de mão queimada no braço e disse: Teu tio me salvou em 1974. Ele enfrentou o rádio para me tirar da Vila das Dores. Agora é minha dívida com ele e contigo. Entramos na capela e o silêncio era tão pesado que parecia esmagar. O chão estava coberto de poeira com pegadas pretas como cinza molhada, indo até um altar quebrado. No altar tinha um buraco onde a chave parecia encaixar. Mas antes de usar, ouvi um barulho na porta, como unhas arranhando madeira. Era o seu Chico, o atendente do posto, com os olhos arregalados e um terço na mão. Zeca, eu vim atrás de ti. Eles estão voltando. Mano, o cheiro de enxofre voltou, fraco, mas presente, e o rádio da viatura que ficou lá fora chiou baixo. Zeca, tu é nosso. Seu Chico contou que, depois que a gente saiu do posto, ele viu sombras na estrada, com olhos brancos, seguindo a viatura. Eles sabem da chave, Zeca. Tua alma é o que falta para eles. O sargento João sacou o revólver e ficou na porta vigiando. Zeca, resolve isso agora, ou ninguém sai vivo. Tô te falando, parceiro. O medo estava me comendo, mas eu sabia que tinha que fechar as contas com o passado. Peguei a chave e fui até o altar, mas o chão tremeu, e as pegadas pretas começaram a se formar ao meu redor, como se algo caminhasse invisível. O rádio da viatura gritou: Zeca, não usa a chave. E juro, velho, ouvi a voz do seu Elias, o passageiro demoníaco, misturada com a do tio Amaro. Tu vai pagar, Zeca. Minha mão tremia, mas encaixei a chave no buraco do altar, e um clique ecoou, como se tivesse aberto algo. Uma luz vermelha, fraca, veio do chão, e o cheiro de carne podre voltou, tão forte que o seu Chico caiu de joelhos, rezando. O sargento João gritou: Zeca, fala as palavras do ritual. Peguei o papel queimado que estava na caixa do Amaro e li com a voz rouca: Pelo sangue do meu, eu selo a porta, que os outros fiquem presos. O chão tremeu mais forte, e as pegadas pretas sumiram, mas o rádio da viatura chiava alto, com vozes que pareciam gritar de raiva. O crucifixo na minha mão aqueceu, e as veias pretas no braço recuaram, mas a dor não parava. Tô te falando, mano. Era como se eu tivesse trancado uma porta, mas outra tivesse se aberto. Seu Chico, ainda rezando, olhou para mim e disse: Zeca, tu limpou a marca do Walter e do Amaro. Eles não vão mais aparecer. Ele contou que, em 1980, o Walter, outro caminhoneiro, virou portador e assombrou o posto, até o Amaro tentar selar o rádio. Teu tio pagou com a alma dele, Zeca.
Agora tu pagou por ele. Mano, o peso disso me acertou como um soco. O sargento João confirmou. A cicatriz no meu braço parou de pulsar, Zeca. Tua chave fechou o que o Amaro deixou aberto. Mas os dois estavam com um rosto sério, como se soubessem que o preço ainda estava vindo. A luz vermelha no altar apagou e o silêncio voltou, mas eu sentia algo errado. Minha mão doía e o corte estava preto, como se tivesse infeccionado com algo que não era deste mundo. O rádio da viatura ficou mudo e o cheiro de enxofre sumiu, mas o ar ainda estava gelado, como se a capela guardasse um segredo. O sargento João me puxou para fora, dizendo: Zeca, tu resolveu o que prendia teu tio e o Walter, mas os outros não esquecem. Eles vão te vigiar. Tô te falando, velho, eu sabia que tinha limpado o passado, mas também sentia que carregava algo novo, como se o rádio tivesse deixado um pedaço dele em mim. Tu já sentiu que resolveu uma briga, parceiro, mas ficou com a sombra dela grudada em ti? Esse caos na Vila das Dores, em Palmas, Tocantins, me mudou para sempre, velho. Tô te contando, naquela noite de 1996, eu enfrentei o rádio do demônio. Usei a chave do tio Amaro na capela abandonada e vi as sombras de olhos brancos sumirem, com o cheiro de enxofre e carne podre se desfazendo no ar. O sargento João e o seu Chico estavam lá, me ajudando a selar a porta que meu tio abriu em 1974. O rádio ficou mudo, a luz vermelha da capela apagou e as veias pretas no meu braço recuaram, mas a dor no corte da mão não parava, como se algo ainda estivesse cravado em mim. Tô te falando, parceiro, eu achei que tinha acabado com os outros, mas ali, na estrada vazia, comecei a entender que essa luta deixou cicatrizes que não explico. A viatura do sargento João estava parada na saída da capela, com os faróis iluminando a rodovia estadual. O ar estava gelado, com um cheiro de terra molhada que ainda carregava um leve ranço de enxofre, como se o bairro não quisesse me deixar esquecer. O terço no meu bolso estava frio, e o crucifixo que João me deu parecia pesado, como se tivesse carregado o peso do ritual. O seu Chico, com o rosto cansado, fez o sinal da cruz e disse: Zeca, tu fechou a porta que o Amaro abriu. O Walter e ele estão livres agora, mas tu pagou um preço. Mano, aquelas palavras pesaram. Eu olhei para o corte na mão que estava preto, com a pele rachada, como se algo tivesse tentado sair. O sargento João, com a cicatriz no braço apagada, completou: Zeca, os outros estão trancados, mas eles sabem quem tu é. Teu sangue é a chave. A gente voltou pro Fusca do seu Raimundo, que estava no posto consertado por um mecânico que apareceu do nada. O seu Raimundo, com a cicatriz no rosto menos vermelha, me entregou um pano com ervas cheirando a arruda e ferro. Passa isso no corte, Zeca. Vai segurar a marca por um tempo, ele disse com a voz baixa. Tô te falando, velho. Enquanto passava o pano, a dor diminuiu, mas eu sentia algo mexendo na minha cabeça, como se as vozes do rádio ainda sussurrassem bem baixo. Zeca, tu é nosso. O sargento João me levou até meu caminhão, que estava na Praça da Vila das Dores, com o motor funcionando como se nunca tivesse enguiçado. As pegadas pretas na lataria tinham sumido, mas o rádio do caminhão estava mudo, com o visor apagado, como se tivesse morrido. Sentei na boleia com o coração pesado e olhei para o retrovisor. Juro, parceiro, por um segundo, vi meus olhos brilharem, como os do seu Elias, mas pisquei e era só eu, suado e exausto. O sargento João ficou do lado de fora fumando um cigarro e disse: Zeca, tu fez o que teu tio não conseguiu, mas a Vila das Dores não esquece. Fica longe dela. Ele me deu um número de telefone, escrito num papel amassado, e falou: se ouvir o rádio de novo, me liga. Eu sei o que fazer. Mano, eu guardei o papel, mas só de pensar no chiado, meu estômago embrulhava. O seu Chico, antes de ir embora, me olhou sério. Zeca, teu tio Amaro tentou salvar a gente, mas caiu. Tu foi mais forte, mas não testa a sorte. Dirigi o caminhão para fora da Vila das Dores, com a rodovia estadual parecendo mais longa do que nunca. O ar estava limpo, mas o cheiro de terra molhada ainda grudava na roupa. Passei pelo posto onde tudo começou, e a luz piscando estava apagada, como se o lugar tivesse desistido de viver. Pensei no tio Amaro, no que ele enfrentou em 1974, e no que minha mãe contava,
que ele voltou com olhos que não piscavam, falando de vozes que pediam sangue. Tô te falando, velho. Eu sentia ele em mim, como se o ritual tivesse me ligado a ele de um jeito que não explica. O corte na mão estava cicatrizando, mas a marca preta parecia pulsar, como um lembrete. Quando cheguei em Porto Nacional, parei num bar de estrada para tomar um café. O garçom, um cara velho chamado Seu Antônio, olhou pro meu braço e perguntou: "Tu passou pela Vila das Dores, né?" Mano, meu sangue gelou. Contei um pedaço do causo, sem entrar em detalhes, e ele balançou a cabeça. Teu tio Amaro parava aqui. Ele falava de um rádio que chamava o nome dele. Depois que sumiu, ninguém mais viu ele, mas o rádio voltou. Ele apontou para o canto do bar, onde tinha um rádio velho, igual ao da casa. Tô te falando, parceiro, meu coração parou. O rádio estava desligado, mas eu sentia ele me olhando como se soubesse quem eu era. Saí do bar rápido com o café intocado e voltei para o caminhão. Na estrada, o silêncio era pesado, mas eu não liguei o rádio, com medo do que podia ouvir. Pensei no preço que paguei, a faca do meu pai, o sangue, e algo que sentia faltar em mim, como se os outros tivessem levado um pedaço da minha alma. O sargento João, o seu Raimundo e o seu Chico estavam certos. Eu tranquei a porta, mas os outros ainda estavam por aí, me vigiando. Tô te falando, velho, eu sobrevivi, mas toda vez que passo por Palmas, sinto um frio na espinha, como se a Vila das Dores ainda me chamasse. Olhei pro retrovisor e juro, parceiro, às vezes vejo uma sombra com olhos brancos, bem longe na estrada. Tu já sentiu que escapou do pior, mano? Mas o pior ainda tá te esperando. E aí, parceiro, tá na boleia comigo? E esse causo na Vila das Dores, em Palmas, Tocantins, é daqueles que não saem da cabeça, velho. Tô te contando, aquela noite de 1996, quando enfrentei o rádio do demônio, usei a chave do tio Amaro na capela abandonada e vi as sombras de olhos brancos virarem cinzas, mudou tudo pra mim. O cheiro de enxofre e carne podre sumiu. O rádio ficou mudo e a luz vermelha da capela apagou. O sargento João, o seu Raimundo e o seu Chico me ajudaram a selar a porta dos outros, mas o corte na minha mão, com aquela marca preta, ainda pulsava, como se algo quisesse me lembrar que a Vila das Dores não esquece. Tô te falando, parceiro, tranquei o portal, mas o preço que paguei tá comigo até hoje e o mundo nunca mais foi o mesmo. Voltei para a estrada depois daquela noite, mas nada era como antes. O caminhão que consertei em Porto Nacional parecia diferente, como se carregasse um peso que não explicava. O terço no bolso não esquentava mais, mas eu o segurava com força toda vez que passava por Palmas, com medo de ouvir um chiado. O corte na mão cicatrizou, mas a marca preta ficou, uma mancha em forma de mão que às vezes coçava, como se algo rastejasse por baixo da pele. Tô te falando, velho. Eu sentia os outros me vigiando, mesmo estando tão longe. A rodovia estadual, que antes era só poeira e calor, agora parecia viva, com sombras que dançavam nos cantos dos olhos, especialmente à noite, quando a lua sumia. O sargento João virou um amigo improvável. Ele me ligava de vez em quando, perguntando se o rádio tinha voltado. Em 1997, nos encontramos num bar em Palmas, e ele mostrou que a cicatriz no braço dele estava quase invisível. Zeca, tu limpou a dívida do teu tio Amaro, mas cuidado. Eles não desistem, ele disse, com um olhar que misturava alívio e medo. Contou que, desde aquela noite, a Vila das Dores estava mais quieta, mas os mais velhos ainda falavam de um rádio que aparecia em outros bairros, chamando nomes novos. Mano, ouvir isso me gelou. O João deixou a polícia em 1998, mudou para Goiânia e disse que nunca mais queria passar por Tocantins. A capela tá selada, Zeca, mas o sangue da tua família é uma chave. Fica esperto, ele avisou, antes de sumir da minha vida. O seu Raimundo, o caminhoneiro com a cicatriz no rosto, voltou para as estradas, mas nunca mais parou em Palmas. Mandei uma carta para ele em 1997 e ele respondeu, contando que o líquido de ervas que usou naquela noite veio de um benzedor em Porto Nacional, que sabia dos outros. Zeca, tu foi mais forte que o Amaro, mas não testa a sorte. Queima a ruda toda noite, ele escreveu. Tô te falando, parceiro, comecei a carregar a ruda no caminhão
e o cheiro amargo me dava um pouco de paz, mas nunca o bastante. O Raimundo morreu em 2000, num acidente na BR-153, e dizem que o Fusca dele estava com pegadas pretas na lataria, como as que vi no meu caminhão. Será que os outros foram atrás dele? Nunca vou saber. O seu Chico do posto continuou no mesmo balcão, limpando com aquele pano encardido. Voltei lá em 1998 para perguntar da caixa do Amaro. Ele me olhou com os olhos fundos e disse: Zeca, aquela chave era o último pedaço do teu tio. Tu fez o que ele não conseguiu, mas a Vila das Dores não perdoa quem mexe com ela. Ele contou que depois daquela noite, o rádio do posto nunca mais chiou, mas às vezes de madrugada ele ouvia um sussurro baixo, como se algo ainda rondasse. Teu sangue é forte, Zeca, mas também é amaldiçoado, ele disse, fazendo o sinal da cruz. Mano, saí de lá com um frio na espinha, prometendo nunca mais parar naquele posto. Minha vida na estrada seguiu, mas eu mudei. Parei de rodar à noite com medo de ouvir um chiado. Em 2001 casei com a Maria, uma cozinheira de Miracema do Tocantins, e contei o caso para ela. Ela benzede minha mão com a marca preta toda semana, com arruda e orações, e a dor diminuiu, mas a mancha nunca saiu. Tô te falando, velho. Às vezes acordo de noite, suando, ouvindo um chiado baixo, como se o rádio ainda estivesse por aí. Minha mãe, que guardava o rádio velho do Amaro, queimou ele em 1997, depois que contei o que aconteceu. Mas ela dizia que, às vezes, sentia o cheiro de enxofre em casa como se o tio Amaro ainda rondasse. A Vila das Dores está lá, quieta, mas os mais velhos de Palmas dizem que o rádio aparece em outros cantos do Tocantins, chamando nomes novos. Em 2002, houve um boato de um caminhoneiro que parou na rodovia estadual e viu pegadas pretas na estrada com um chiado vindo de um rádio jogado na mata. Tô te falando, parceiro. Eu sei que tranquei a porta, mas sinto que os outros estão esperando, como lobos na escuridão. A marca na mão é meu lembrete, e toda vez que passo por Palmas, evito olhar para o retrovisor, com medo de ver olhos brancos me encarando. Minha alma tá livre, mas o preço foi alto. A faca do meu pai, o sangue do ritual, e um pedaço de mim que ficou na Vila das Dores. Hoje vivo em Miracema, com a Maria e nosso filho, o Joãozinho. Ele tem 6 anos e gosta de desenhar caminhões, mas nunca conto esse causo para ele. Não quero que o sangue do Amaro que corre nas nossas veias chame os outros de novo. Tô te falando, velho, a estrada me ensinou que às vezes tu vence o demônio, mas ele deixa uma sombra que nunca sai de ti. Se tu passar pela Vila das Dores, parceiro, não para. E se ouvir um rádio chiando teu nome, corre. Tu já sentiu que o passado te persegue, mano, mesmo depois de achar que venceu? E aí, curtiu o causo? Então se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e comenta aqui embaixo se tu já passou por algo assim na estrada. Tô esperando teus relatos, velho, e vem com a gente para mais histórias de arrepiar.